O governo da Argentina quer renegociar a dívida externa. Informação da repórter Camila Yunis. O governo argentino anunciou nesta quarta-feira mais uma nova medida. O ministro da Fazenda, Hernán Lacunza, declarou que irá adiar o pagamento de parte das dívidas a curto prazo do país. A medida, conhecida como moratória, afetaria apenas os grandes investidores, que detêm cerca de 10% dos títulos. O presidente Maurício Macri ainda vai renegociar as dívidas de médio e longo prazo, incluindo a parcela referente aos empréstimos com o Fundo Monetário Internacional. No ano passado, o governo argentino adquiriu uma linha de crédito com o FMI no valor de 57 bilhões de dólares. Em comunicado, o fundo disse entender que o governo tomou medidas importantes e afirmou que se encontrou com autoridades da Argentina e está analisando os impactos da negociação. Segundo Hernán Lacunza, a renegociação será iniciada pelo atual presidente, mas que deverá ser concluída pelo próximo governo. A esse organismo internacional iniciar o diálogo, inexorablemente deverá concluir no próximo mandato para reperfilar os vencimentos de deuda com esse organismo internacional. E disse que enquanto houver negociação, os vencimentos iniciais serão respeitados e os pagamentos não serão interrompidos. A Argentina acumulou dívidas de curto, médio e longo prazo e mais da metade está sob o regulamento das leis locais. A ideia de Macri é priorizar os débitos externos e postergar os que estão sob legislação do próprio governo, dos bancos, seguradoras e também dos investidores institucionais. A Argentina vem passando nos últimos anos por uma difícil crise econômica. Ontem, o dólar voltou a ultrapassar a casa dos 60 pesos. Em outubro, a população irá às urnas para decidir quem será o próximo presidente. Maurício Macri está disputando a reeleição, mas quem venceu as primárias foi o peronista Alberto Fernandes. Olha, é muito curioso esse processo todo na Argentina, porque o Maurício Macri assumiu a presidência imaginando que tinha um destino: recuperar a economia estilhaçada pelo casal Néstor e Cristina Kirchner e obter, em consequência, o segundo mandato. Ele não imaginou que viraria uma fatalidade. Um liberal que não entregou as reformas prometidas, recorreu a esdrúxularias como o congelamento de preço e chegou ao final do mandato de joelhos, rogando ao FMI que conceda mais prazo para o pagamento da dívida argentina, que é um eufemismo para uma moratória negociada. Coisa do tipo: devo, não nego, pago se o próximo governo conseguir operar alguma mágica. Do nosso ponto de vista, do ponto de vista brasileiro, o mais inusitado é que o Bolsonaro virou potencial adversário do presidente de um país amigo antes mesmo do dia da posse. Isso na hipótese de vencer o adversário de Macri. Isso ocorre por culpa do nariz do presidente brasileiro, que é um pedaço do corpo do Bolsonaro que brilha, espirra e se mete onde não é chamado. Moratória argentina parece nos 80 ou 90, Denise. Exatamente, parece notícia velha. A gente não imaginava mais que a Argentina pudesse recorrer ao FMI, tentar uma moratória, congelamento de preços. São várias estratégias erradas depois que o governo não conseguiu implementar o ajuste fiscal que prometeu. Ele foi postergando algumas decisões, depois veio tarifaço. Agora a Argentina sofre uma saída forte de recursos por perda de credibilidade, por temores inclusive em relação à vitória da oposição, e o candidato de oposição já está fazendo um discurso pró-mercado, pró-ajuste fiscal, para tentar trazer uma certa tranquilidade e não pegar uma situação pior. Na verdade, essa renegociação da dívida que está sendo feita pelo governo atual vai preparar o terreno para o próximo, porque a dívida daqui 2-3 anos que vai ter um atraso no pagamento. Então, se tenta segurar a situação da maneira possível. O desemprego continua muito alto, houve empobrecimento da população, juros elevadíssimos, dívida com o FMI, ajuste fiscal pela metade, perda de investimentos. Enfim, foi um retrocesso enorme para a Argentina, que vai continuar tendo de fazer um ajuste muito sério. É a herança que vai ficar para o próximo governo, ou para a Macri mesmo, no caso de reeleição que parece agora mais improvável exatamente por essas medidas. Vieram algumas medidas populistas que, por enquanto, não deram maior resultado do ponto de vista de melhorar a avaliação de Macri.